Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. De Simão Bolívar até Fidel Castro. Você acha que tem uma continuidade mesmo? Assim, porque o Maduro, afinal, ele se baseou, o Chávez de fato se baseou no Simão Bolívar, ou foi uma coisa que ele foi um símbolo que ele usurpou? As duas coisas, Rasta. É tanto que, assim, eu tenho 2 livros sobre o Foro de São Paulo, né? Eu tenho o primeiro, que foi um que eu fiz pro... Inclusive, você também escreveu para essa coleção, né? O Mínimo. Uhum. E conforme eu escrevia para essa coleção Mínimo, a gente vai aprofundando pesquisas, vai abrindo horizontes. E se você pegar, acho que o meu livro do Mínimo é o maior. Eu quase endoidei o Tom, o editor da editora. Ele queria me matar. Porque eu usei ele 30% do material que tinha. Então, aí eu fui produzir esse outro livro que está aqui, que é o Foro de São Paulo e a Pátria Grande. Quanto mais eu me aprofundava, e você tem que pegar a primeira parte criminosa do Foro de São Paulo, você precisa entender a parte institucional, a parte legal, a parte diplomática, mas a parte ideológica, ela traz vários itens importantes. E não adianta eu pegar assim e falar, o Foro de São Paulo é feio, mal, tá aqui, porque olha só, eles têm aqui uma ligação com A, com B. Não, você precisa entender e ler os caras que estão ali. E eu fui ler livros, você tem livros, por exemplo, do Walter Pomar, que foi o diretor executivo, o primeiro e mais longevo diretor executivo do Foro de São Paulo, ligado ao PT desde a época da organização da luta armada aqui no Brasil. Ele foi diretor executivo do Foro de São Paulo até 2014. Ele escreveu livros com cubanos, contando a história do Foro de São Paulo, a perspectiva deles e tudo mais. Então, quando você começa a entender o que é o chavismo, o movimento do chavismo, qual foi o papel da Revolução Sandinista nesse germe da Revolução na América Latina que desembocou, como a Revolução Sandinista ela é fundamental para o PT existir, você começa a bater em coisas que nós não temos ligação aqui, até pela barreira linguística e histórica da questão do bolivarianismo, que a gente ouve tanto falar. E aqui que é o ponto. O bolivarianismo ele é uma peça central e eu comecei a entender ali, né, conforme ao passar dos anos eu fui me aprofundando, fui estudando, de que existe um ideal aglutinador e que, olha só, né, meu Deus, qual o nome do personagem da eleição de 2018? Me fugiu o nome dele agora. O pastor lá, que ia para os montes. Cabo Daciolo. Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo, apesar de ele ter virado meme, ele estava falando uma coisa que era verdadeira. Tudo bem, ele falava da Ursal, que virou uma piada, né? Mas existe sim o ideal da pátria grande. E aí você vai voltar no Bolívar. E quando você chega no Bolívar, você começa a entender até como eles tentaram cooptar o Império do Brasil. E o verdadeiro germe que está por trás do Foro de São Paulo é tentar colocar em prática essa ideia do Bolívar de criar uma pátria revolucionária integrada, tá? Vamos dizer que o Bolívar, malemar, ele trouxe ali a ideia da União Europeia, que a gente tem hoje na Europa. Ele queria promover isso. E isso era fruto de um debate profícuo, assim, longevo no século XIX e no começo do século XX. Então, para poder fazer isso, eu comecei a estudar muitos ideólogos e intelectuais defensores da pátria grande, de destaque na América Latina. E eu percebi que tinham 2 com muita relevância. Eu cataloguei mais de 12, tá? De diversas nacionalidades. Mas os 2 principais são o Manuel Ugarte, da Argentina, que faleceu em 1924, 25. Ele participou, inclusive, da Segunda Internacional Socialista. Teve reuniões com Lenin ali em 1904 e 1905. Chegou a trocar correspondências com Theodore Roosevelt, condenando a doutrina Monroe, e muitas das ideias dele, ele não foi muito reconhecido em vida, tá? Ele era uma espécie de Trotsky aqui
da América, mas ele passa, né, por esse processo de reconhecimento das ideias do que ele defendia da Pátria Grande e se tornou um baluarte. E outro é uma figura conhecida aí, né, do movimento revolucionário brasileiro, que é o Darcy Ribeiro, que foi ministro da Educação do João Goulart, ministro-chefe da Casa Civil, um dos fundadores da Universidade de Brasília, e é considerado um dos maiores expoentes educacionais ao lado de Paulo Freire, que a gente tem por aqui. E, inclusive, o Darcy Ribeiro tem um livro escrito chamado A Pátria Grande. Tá? Ele tem um livro inteiro só sobre isso, eu li esse livro, e assim, cara, é o puro suco de anticatolicismo, uma peça de desenvolvimento do bom selvagem, tá? E que dá subsídio para muitas das groselhas que a gente tem aí hoje. Então, a abertura do meu livro, O Foro de São Paulo e a Pátria Grande, eu diria que ele traz uma perspectiva nova, inédita sobre o Foro de São Paulo, que não exclui tudo aquilo que já é debatido, aquilo que já é estudado, mas eu fiz aquilo que o professor Olavo pediu, né? Eu até cito isso na abertura do livro, em uma das últimas aulas do professor Olavo, ele falava, olha, é impossível uma pessoa em vida estudar e se aprofundar em tudo que eu trouxe aqui para vocês ao longo de tudo isso, de todo esse tempo, né? Mais de 500 aulas do COF. Então, eu preciso que vocês, os meus alunos, escolham um desses temas e tratem isso como tema da vida de vocês e se aprofundem, né? E foi isso que eu fiz com o tema da Revolução na América Latina e do Foro de São Paulo. Então, para a gente compreender isso é uma coisa que precisa de amadurecimento, porque o Foro de São Paulo ele serve muito como estaca, sabe? É um espantalho dialético na direita brasileira. E as pessoas simplificam isso, jogam tudo. Porque o Lula, agora o Lula virou o chefe. E, gente, desculpa, eu vou falar uma coisa para vocês. O Lula é um poster boy no Foro de São Paulo. Tem importância? Tem, mas é muito menor do que é alardeado para ele, apesar de ele ter sido um fundador. Mas o núcleo operacional, a importância de tudo está na Venezuela, tá? Principalmente o Chávez, né? A morte prematura do Chávez, no momento que o Fidel estava muito doente, foi um golpe duro, tá? Foi um golpe duro. E quem sustentou a chama do Foro de São Paulo acesa e possibilitou, por exemplo, Lula voltar ao poder, Petro ser eleito, foram 3 caras. Daniel Ortega, Nicolás Maduro, tá? E Vladimir Putin. E um pouquinho do Xi Jinping. Então, assim, o bolivarianismo, ele tem todo um conceito, e olha que interessante, as primeiras teses do comunismo, né, elas começam a ser discutidas no início do século XIX. Só que o comunismo ele vai ganhar uma forma aprofundada, como nós conhecemos hoje, depois, né, do Manifesto Comunista ter sido encomendado ao Marx e o Engels ali no final dos anos 40. E aí a gente tem o comunismo marxista, né? E as pessoas acham que o marxismo e o comunismo não é uma coisa só. E não é. O marxismo ele é uma linha de pensamento do comunismo que se tornou a principal. Mas ela não é a única. Você já tinha debate. Tanto que o próprio Marx se torna comunista na universidade, né? Então, o comunismo ele já tinha várias linhas de debate. E o Simão Bolívar, ele vai para a França, ele vive ali a França de Napoleão, e ele aproveita o colapso da coroa espanhola, depois que o Napoleão ele se utiliza do território espanhol para invadir Portugal. A família real portuguesa vem para o Brasil, nós conhecemos bem essa história, e aí o Napoleão ele não confiava, né, ali na coroa espanhola, ele mantém as tropas francesas dentro da Espanha e coloca o irmão dele como novo rei da Espanha. Isso cria um vácuo de poder nos vice-reinos aqui. O Simão Bolívar volta, foi meio uma história muito parecida com a do Lenin, ele volta para cá e começa o processo junto com os outros grandes generais, inclusive o Abreu Lima, que era brasileiro, ajudou em todo esse processo, né, dos libertadores da América aí. Sinal, Abreu e Lima, por sinal, só um parênteses, Abreu e Lima é uma das cidades mais feias de Pernambuco. Pois é. Pois é.
E tem lá a base, Abreu e Lima, que é em homenagem, as pessoas não sabem que é homenagem, né? O Abreu e Lima também, ele escreveu uma das primeiras teses comunistas do Brasil, né? Fala-se muito de que o comunismo chegou no Brasil na semana de 22, não, em 1850 já tem registros de textos ali com odes ao comunismo durante o período do Império aqui no Brasil. Então, assim, a ideia, e aqui é um ponto importante, porque muitas vezes a gente vê esquerdista falando assim, mas o pessoal fica aí, nem comunismo é lá na Venezuela. Em certa medida, isso é uma razão. E eles têm uma razão nisso. Porque as teses do bolivarianismo e da pátria grande, elas precedem o comunismo marxista, como a gente conhece. É uma coisa bem profunda. Só que o comunismo, como o professor Olavo falava, né? A ideologia é um vestido de ideia, que você veste de acordo com a ocasião e que vai ajudar você a tomar o poder. Então, é óbvio que você tem ali o socialismo do século XXI, que o grande promotor era o Chaves e tudo mais, só que a base, né, que sustenta a ideia do Foro de São Paulo não é o comunismo. Existe o elemento comunista, mas é a base do bolivarianismo e da pátria grande. No Brasil é mais latente o comunismo, primeiro por conta do PT, obviamente, da inteligência cubana, o comunismo cubano, mas aquilo que sustenta por toda a América Latina é o bolivarianismo. Essa ideia do Bolívar de integração, de que é necessário ter uma junção dos povos oprimidos. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o livro. Uma coisa que eu coloquei logo na abertura de um outdoor que tem em Havana. Quer ver? E um dos promotores fundamentais dessa tese, do que eu vou falar aqui, é o Darcy Ribeiro, tá? O Darcy Ribeiro, ele é um dos principais. Quer ver? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Só encontrar aqui a foto. Aqui, encontrei. Olha só essa foto aqui. Esse aqui é um outdoor, uma imagem do outdoor em Cuba, tá? A pátria grande que cresce. Tá aqui, ó. Hugo Chávez, Fidel Castro e olha quem tá ali do lado. Né? Nelson Mandela. Nelson Mandela. E aí, cadê o Lula? O Lula maravilhoso, o Lula que é o chefe que o pessoal vende e tal. O Lula é poster boy no Foro de São Paulo, gente. O PT é algo muito mais importante dentro da estrutura do Foro de São Paulo, tá? Isso aqui fica na cidade cubana de Cienfuegos, essa imagem aqui. E por quê? Uma das teses que eles consideram do bom selvagem é que, assim, a colonização da América Latina foi uma invasão autoritária, branca, de uma moral católica que precisa ser destruída. Vocês já ouviram isso ali pro lado do Ceará, né? Um tal de Ferreira Gomes falando isso, né? E Eduardo Galeano também, né? Pois é. E em cima disso, você precisa fazer a junção dos povos oprimidos, tá? Que são os indígenas que estavam já aqui, mais ao sul do Brasil, o pessoal lá asteca e tudo mais lá para cima, e os negros que foram escravizados aqui. E aí, pela união dos seus poderes, nós temos o bolivarianismo, entendeu? E a ideia da pátria grande. E o Darcy Ribeiro, é engraçado, você pegar uma foto do Darcy Ribeiro, o cara era praticamente um francês, um alemão ali do sul da Alemanha, né? Ele defende essa tese com unhas e dentes e da maneira mais anticatólica que você imaginar. O livro dele, A Pátria Grande, é quase uma ode anticatólica. É assustador. Eu trago aspas aqui no livro, trago trechos importantes. Então, isso é a base de sustentação ideológica do Foro de São Paulo. Só que para nós no Brasil e no discurso ideológico que o PT traz para cá, não é tão vivo, porque pela barreira linguística e geográfica, esse discurso é muito distante da realidade. Só que aonde que vai vir essa junção aqui? Estou me alongando demais, tá? Mas eu prometo encerrar agora com esse comentário. Isso vem da Nicarágua, tá? Porque a Revolução Sandinista ela foi a última revolução armada que deu certo na América Latina. E só que ela foi uma surpresa que ninguém praticamente esperava. Foi um último suspiro, uma última tentativa do Fidel,
No livro ainda eu conto o que o Fidel fez para ressuscitar uma revolução fracassada e acabou dando certo. E ali tinha um germe muito importante que foi trazido do Peru, mas foi estruturado e organizado dentro da Nicarágua, que foi as comunidades eclesiais de base da teologia da libertação. Tá? E quando isso deu certo, isso encheu os olhos aqui no Brasil. Nós tivemos a Noite Sandinista. A Noite Sandinista foi 20 dias depois da fundação informal do PT, tá? Porque o PT foi legalizado como partido 2 anos depois. E o próprio Dom Evaristo Arnas, eu tenho aqui tudo isso detalhado, tem uma história por trás de como que isso foi conseguido. O pessoal da TFP, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, se infiltrou na reunião, gravaram tudo, produziram material nos anos 80. E ali, o Dom Evaristo Arnes fala o seguinte: como encerrar esse evento, que o Daniel Ortega estava presente, tá? 6 meses depois da tomada do poder na Nicarágua. Ele fala assim, chega de teologia, é hora de ação. E eu já sei que tem um grupo que está indo para a Nicarágua aprender com as bênçãos do arcebispo, tá? Agora eu não sei, eu não tenho provas, eu não tenho como confirmar que a Arquidiocese de São Paulo, infiltrada, teria pago, inclusive, a despesa para esse pessoal ir para lá. Mas o que eu consegui cruzar, inclusive, que depois o Lula me confirmou no primeiro debate com o Bolsonaro na Band em 2022, a data que ele conheceu o Fidel Castro. Porque cruzando fontes, tá? De várias literaturas, inclusive de um livro de um segurança do Fidel, que lançou um livro e morreu uma semana depois, né? Fez esse favor para nós de deixar esse registro antes de falecer. O livro chama A Vida Secreta de Fidel. O Lula conheceu o Fidel Castro no aniversário de 1 ano da Revolução Sandinista em Manágua, tá? Apresentado pelo Daniel Ortega, e ele foi levado na bagagem pelo pessoal da Teologia da Libertação que estava indo para lá. E todo mundo acha que o Lula conheceu o Fidel ali em 85, 87. Não, foi em 1980. E eu consegui cruzar, até onde eu sei, essa informação é inédita até a publicação. E eu tive, no dia que eu estava assistindo o debate, eu falei, sabia, né? Você aponta para a televisão, tipo, tá aqui. Era a confirmação que me faltava, porque quando ele é perguntado no debate do Daniel Ortega, ele fala, não, conheci o Daniel Ortega tal dia, assim, assado, em 1980. Eu falei, pronto, é aqui, ele estava. Porque eu registro também do segurança que acompanhou o Fidel, que estava lá e ele cita o Lula. Então, assim, e cruzando a informação com o pessoal da TFP do que foi dito na Noite Sandinista, cruzando isso, eu cheguei a esse ponto de quando o Lula conheceu o Fidel, inclusive. Resumindo aqui a sua pergunta, meu caro, o bolivarianismo é uma coisa viva em uma ala muito importante e a mais operacional do Foro de São Paulo. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.